eu avisei. E não é de hoje que eu falo que My Hero tá ruim. Tipo, faz muito tempo. Já trouxe vídeos aqui no canal. Já falei que o My Hero perdeu a mão há muito tempo. E sempre tinha alguém falando, não, My Hero ainda tem aquela essência. E ainda me surpreende gente vir falando, pô, eu não esperava esse final ruim, que não sei o que. Cara, se tu não esperava, tu... Como você é burro? Eu não vou dar tanto spoiler, porque provavelmente muita gente não leu. Vou falar apenas a minha opinião sobre o final da história, tá? Vai ter um pouquinho de spoiler, vai ter, porque vai que vocês queiram ler, e aí eu já contei tudo, então talvez não seja tão atrativo pra vocês assim. Vai ter poucos spoilers, fechou? My Hero é uma obra que, quando lançou, cara, foi uma obra que explodiu aqui. Explodiu. Porque o pessoal falou, pô, é o novo shonen de todos os tempos, revolucionou o shonen e tal. E, cara, foi uma obra que nossa, eu absorvia tudo que saía da obra. Assisti o anime, li o mangá, tudo que tinha na obra possível eu via, assim. Assim que lançava a temporada eu já ia lá assistir e tal. E eu acredito que o My Hero era muito bom porque ele não tinha só um personagem bom, que era o Midoriya, né? Ele tinha vários personagens interessantes, Todoroki, Bakugou, tinha muitos personagens interessantes, e cada personagem com uma individualidade diferente, um poder diferente. Então quando começa a obra a gente pensa, pô, vários personagens com diversas individualidades diferentes, e vão ser individualidades que vão ser provadas, que vão ser testadas, que vão ser expostas a lutas. Então a gente vai ver a evolução dos alunos. E aí passa a segunda temporada, passa a terceira. Que pra mim a terceira temporada ali, se eu não me engano, é a parte do Sten, que pra mim é a melhor temporada. Eu acho o Sten... Pra mim o Sten é melhor do que qualquer vilão de My Hero Academia. O pessoal pode falar que tem outros vilões melhores e tudo mais, mas pra mim o Sten é o vilão mais construído. É o melhor vilão de todos. A estética dele é muito boa. E aí começa aquele treinamento chato pra caramba, e daí pra frente é só ladeira abaixo. Eu não tava vendo a evolução muito grande dos personagens, não tava vendo um crescimento muito interessante, então foi aí que eu decidi dropar. Nessa época já eu decidi dropar. E aí depois de um tempo começou a voltar esse hypezinho aí pelo final, que tava tendo as lutas finais e tudo mais, eu voltei a ler um pouco. E, cara, eu confesso que eu li um pouco e, tipo, realmente as lutas eram boas e tudo mais, só que pra mim, quando eu lia, já não era mais a mesma essência de My Hero Academia. Não sei se fui eu que mudei, se foi a essência da história que mudou, só que pra mim não era mais a mesma coisa, tá vendo My Hero Academia. E aí quando saiu o final, que o pessoal detestou, eu realmente não fiquei decepcionado, porque eu já esperava que o final seria ruim. E a única coisa que eu acho que pode ter sido decepcionante foi a questão do Midoriya não ter se tornado o herói número 1, né? Porque no final eles colocam lá, essa é a história de como todos nós viramos o herói número 1. Tipo, caralho, foi um tapa na cara isso. Porque no começo da história já começa falando que o Midoriya ia ser o número 1, o herói número 1. Porque a história já começa falando, essa é a história de como eu me tornei um herói número 1. E aí no final tu quebra todo esse hype do início da história, e aí a gente pensa, meu Deus, qual que é o sentido, tá ligado? E o pior é você ver o rumo que cada personagem tomou dentro da história. Personagens que não foram tão bem aproveitados, que foram chutados pro quinto dos infernos, né? O Midoriya virou CLT, virgão e tudo mais. E realmente aconteceu tudo que a gente não queria, mas é algo que eu já esperava, é algo que eu já falava há muito tempo. É isso que acontece quando uma história boa visa o dinheiro, né? Que provavelmente foi o que aconteceu, né? Provavelmente o time de Boku no Hero era, beleza, a gente tem uma data pra terminar, vamos terminar nessa data, acaba a história e encerra aí. Só que aí começou a fazer sucesso, começou a dar dinheiro, a editora falou, não, vamos continuar, tá dando dinheiro, vamos continuar.
E é nessas que a história acaba perdendo a mão. Foi o que aconteceu com Boku no Hero. Não só Boku no Hero, mas acontece com várias histórias, né? Só que o pessoal, quando o pessoal é fã mesmo, o pessoal não consegue ver por aquele lado crítico da história, né? Não consegue fazer esse lado crítico, né? E aí foi nessa que o pessoal tomou um tapa na cara porque não teve o final que eles queriam, né? Então, eu acho interessante quando você for ver uma obra, você, óbvio, ver para se divertir, mas também você poder ver pelo lado crítico para você não se decepcionar como o pessoal está se decepcionando com My Hero Academia, né? Então, cara, você tá assistindo uma história ali, você gostou da primeira temporada, continua, gostou da segunda, continua, gostou da terceira, continua, chegou na quarta, tá ruim? Você acha que a obra já alcançou o teto dela ali? Para! Não precisa continuar 10 temporadas, 15 temporadas, próprio exemplo de The Walking Dead, tu não precisa continuar. Você chegou ali no momento que a história não tá mais te agradando, ok, você fala, beleza, essa história já me proporcionou tudo que eu queria até aqui, e agora eu deixo essa história de lado. É basicamente isso, você não precisa se apegar 100% a uma obra. Então, foi basicamente isso que eu decidi. Então, tipo, quando eu assisto uma obra e eu vejo que chega um determinado momento que a obra já não tá me proporcionando uma coisa que me permita continuar assistindo, eu só paro. E no caso, depois, se tiver um final, se você quiser ler o final ou também não ler, fica por opção sua. Mas é um recado para você não se decepcionar com essas obras. Não precisa ficar 100% nessa questão de eu sou fã, eu vou acompanhar, que não sei o que, mesmo que tá ruim eu vou acompanhar, porque você pode acabar se decepcionando, né? E acontece, tá? Só que, na minha opinião, esse final não é mais decepcionante do que de Attack on Titan e tudo mais. A obra já estava ruim há algum tempo. Era esperado esse final. O de Attack on Titan não era esperado que o final fosse ruim. Inclusive, eu acho que o anime conseguiu melhorar o final de Attack on Titan. Se você ler no mangá, o final é muito pior ainda. Pelo menos foi a impressão que eu tive, né? Parece que a animação do final faz com que se torne um pouco melhor, né? O Attack on Titan. Mas é esse o recado que eu dou hoje, tá? Pra vocês não se apegarem tanto a obras assim. Se você viu ali que a obra já alcançou o seu teto, que já te proporcionou tudo que tinha pra proporcionar, não faz sentido nenhum você continuar uma obra que você já sabe que não vai te agradar futuramente, né? Chega um momento ali que não tá me proporcionando o que eu quero, eu só largo e procuro outra. Tem tantos animes aí interessantes, né? E eu me sinto até feliz por ter deixado o Boku no Hero. Porque eu vejo muita gente reclamando, pô, acompanhei 10 anos a história e aí teve esse final. E cai nessa vertente de eu falar pra vocês de saibam a hora de deixar as coisas, né? Saibam a hora de dizer, não, isso já não serve mais pra mim. Então eu não me decepcionei porque eu já sabia do teto da história, então eu fiquei bem contente em ter abandonado a história quando eu percebi que o caminho que ia seguir já não era mais interessante pra mim. Não significa que a história seja ruim ou seja boa, né? Porque é uma perspectiva minha. Mas é interessante que cada um tenha a sua perspectiva, entenda o que é suficiente pra você. Pode ter gente que gostou do final, pode ter gente que odiou, tem gente que achou mediano. É uma opinião alheia de cada um, né? A opinião maior do público tá sendo que não gostou e que ficou decepcionado. Eu não gostei, mas também não me sinto decepcionado porque é uma obra que eu já esperava que fosse ter um final ruim. Então é isso, eu agradeço que assistiu o vídeo até aqui. Não esquece de conferir nossos links abaixo e se torne membro também do canal. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui, até a próxima e valeu!